Ei, meu querido, minha querida, que alegria ter você aqui. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem, e se não estiverem, tenho certeza de que esta mensagem vai ajudar a colocar algumas coisas no lugar. Às vezes, a vida nos atropela e sentimos que estamos perdendo o controle, mas é exatamente sobre isso que vamos falar hoje: como colocar nossa vida em ordem. Eu sei que muitos de vocês estão correndo contra o tempo. O trabalho, as preocupações com a família, as demandas do dia a dia. Às vezes parece que não sobra tempo para nós mesmos, não é? E o mais preocupante é que no meio dessa correria esquecemos de perguntar: estou realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Essa pergunta é poderosa. Já pararam para refletir sobre isso? Estou vivendo a vida que eu quero ou apenas estou cumprindo o que a rotina exige de mim? Isso é algo que eu também me questiono muitas vezes, porque no final das contas, a vida é muito curta para vivermos apenas no automático. Cada um de nós tem uma missão, tem algo único para cumprir aqui, e para isso precisamos estar atentos e agir de maneira intencional. Então hoje, quero convidar vocês a uma reflexão profunda sobre algo que para muitos é urgente e necessário: colocar a vida em ordem. Não só o exterior, mas principalmente o interior. Eu quero que, ao final dessa mensagem, vocês saiam com uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Porque, meus amigos, não podemos viver em um mundo tão acelerado e caótico sem uma direção clara, sem saber o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Agora, vamos a uma pergunta simples, mas que tem um impacto profundo. Você já parou para pensar como está a sua vida hoje? Será que está do jeito que você gostaria? Está equilibrada ou está fora de controle, com tarefas e compromissos se acumulando sem fim? Talvez você esteja dizendo: eu tenho tantas coisas para fazer, estou sempre ocupado, mas não sei ao certo se estou indo para o caminho certo. Isso é muito comum. Vivemos em um mundo onde a distração está em toda parte e, às vezes, nos vemos tão envolvidos nas atividades do dia a dia que esquecemos de olhar para o quadro geral, de ver se estamos no caminho certo. Mas, pessoal, a grande verdade é que a vida é muito breve. O tempo não espera por ninguém. Por mais que tentemos adiar certas decisões, o tempo continua a passar. E se não fizermos escolhas sábias, vamos chegar ao final da nossa jornada e perceber que gastamos uma boa parte dela com o que não tinha importância. Hoje quero que a gente pare por um momento para pensar e reavaliar. O que realmente importa na nossa vida? Como estamos gerenciando o tempo, nossa energia, nossos relacionamentos, nossos sonhos? Será que estamos apenas sobrevivendo ou estamos realmente vivendo com propósito e sabedoria? A vida não deve ser uma corrida sem fim, onde só tentamos alcançar o próximo objetivo. A vida precisa de reflexão. Precisamos ser intencionais em nossas escolhas. E para isso, devemos olhar para dentro de nós mesmos e colocar algumas coisas em ordem. Eu quero que você pare por um momento e pense na sua própria vida. Como está o seu equilíbrio emocional? Como está a sua saúde? Suas relações familiares, suas amizades, sua vida espiritual? Está tudo equilibrado ou há áreas da sua vida que estão desequilibradas, fazendo com que outras áreas desmoronem? Às vezes, olhamos para a nossa vida e vemos que estamos muito focados no trabalho ou em questões materiais e esquecemos de cuidar de nós mesmos, das pessoas que amamos e da nossa conexão com Deus. E isso gera um vazio, uma sensação de que, por mais que tenhamos conquistado, algo ainda falta. É por isso que eu quero conversar com vocês sobre como podemos colocar a nossa vida em ordem, como podemos ser mais sábios em como usamos o nosso tempo, como nos relacionamos com os outros e como tomamos decisões. Como podemos focar no que realmente importa e parar de nos perder no que é secundário. Vamos fazer uma leitura bíblica sobre este tema.
Em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa passagem bíblica nos chama a atenção sobre como devemos viver nossas vidas de forma sábia, aproveitando cada momento que Deus nos dá. O apóstolo Paulo está nos orientando a não viver de qualquer maneira, mas a fazer escolhas conscientes e equilibradas. Ele nos exorta a sermos prudentes, a refletirmos sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo, pois o tempo é algo precioso, algo que, uma vez perdido, não podemos recuperar. Paulo faz um contraste muito interessante entre viver como nécios e viver como sábios. A palavra nécios aqui não significa ignorantes ou sem educação, mas sim pessoas que tomam decisões impulsivas, sem pensar nas consequências, vivendo de forma leviana, sem um propósito claro. E por outro lado, ele nos convida a ser sábios, a agir com discernimento, a fazer escolhas que nos aproximem dos nossos objetivos e daquilo que Deus planejou para nós. O termo remir o tempo é fundamental aqui. O que isso significa? Remir, em seu sentido mais profundo, é comprar de volta, ou seja, Paulo nos diz para comprar de volta o tempo que foi perdido em distrações ou escolhas erradas, fazendo bom uso do tempo que ainda temos. Ele está nos lembrando que os dias são maus, ou seja, vivemos em uma sociedade que constantemente tenta nos desviar do caminho certo, onde as distrações e as preocupações nos afastam do que realmente importa. É uma realidade que podemos aplicar diretamente às nossas vidas hoje. O tempo está passando e, se não formos cuidadosos, podemos acabar vivendo no piloto automático, sem focar no que realmente é importante. A mensagem de Paulo não é só sobre o que fazemos com o nosso tempo, mas também sobre como escolhemos viver. Ele nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a usar o tempo de maneira sábia, não só para nossas próprias necessidades, mas também para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Quando Paulo fala sobre remir o tempo, ele nos desafia a agir de forma intencional, a não deixar que o tempo passe sem que a gente faça algo significativo com ele. Quantos de nós temos o hábito de procrastinar? Quantas vezes nos vemos adiando decisões importantes, dizendo depois eu faço, ou não agora? A mensagem aqui é clara. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o tempo perdido é algo que não podemos recuperar. Além disso, o versículo nos lembra que a sabedoria está em saber como usar o tempo, em como gerenciar nossas escolhas. Como estamos investindo o nosso tempo? Estamos usando o nosso tempo para buscar crescimento pessoal e espiritual? Ou estamos nos deixando consumir por coisas que não nos edificam, como distrações desnecessárias e preocupações fúteis? Então, pessoal, a reflexão é essa. Como estamos vivendo o nosso tempo? Estamos sendo sábios ou estamos sendo nécios, deixando o tempo escapar, sem aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para viver com propósito e equilíbrio? Quando olhamos para nossas vidas, uma das maiores perguntas que podemos fazer é: estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Isso parece simples, mas tem um grande peso. Muitos de nós, no dia a dia, nos vemos presos na rotina. Acordamos, trabalhamos, cumprimos obrigações, mas muitas vezes sem um senso real de propósito. Apenas estamos cumprindo as tarefas sem refletir sobre o significado delas, sem dar atenção ao que realmente importa. Essa diferença entre viver e sobreviver é crucial. Quando Paulo fala sobre remir o tempo, ele está nos dizendo que a vida não é para ser simplesmente passada de forma mecânica, sem profundidade. Não é só cumprir o que precisa ser feito. É viver de maneira intencional, com o propósito claro de usar nosso tempo de maneira sábia e valiosa. Viver é aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para crescer, para melhorar,
para servir aos outros, para fazer o bem e buscar nosso próprio desenvolvimento. Sobreviver é ser arrastado pela correnteza da vida, sem direção, sem clareza de onde se quer chegar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Já estive em momentos da minha vida em que eu estava só sobrevivendo. Eu estava tão absorvido nas demandas diárias que me esquecia de dar atenção ao que realmente era importante: minha família, minha saúde, minha paz interior. O tempo passava e eu simplesmente reagia aos acontecimentos, sem refletir sobre minhas escolhas. A sensação era a de estar em um ciclo sem progresso real. Equilíbrio é uma palavra que ouvimos bastante, mas que muitas vezes temos dificuldade em encontrar. No trabalho buscamos mais produtividade, mas em casa, às vezes nos sentimos exaustos demais para aproveitar os momentos em família. Nos relacionamentos, podemos estar fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes, sempre com a cabeça em outra coisa. Quando Paulo nos fala sobre a sabedoria e sobre remir o tempo, ele nos ensina sobre a importância de colocar nossa vida em ordem, de buscar equilíbrio. Vivemos em um mundo onde as distrações estão por toda parte. As redes sociais, as notícias, os problemas do dia a dia, tudo isso pode facilmente nos tirar do foco. Recentemente, vi um exemplo de como pequenos desequilíbrios podem afetar nossas vidas. Era uma briga boba entre vizinhos, algo que no fundo não tinha importância nenhuma, mas a discussão quase destruiu uma relação de muitos anos. Isso me fez pensar em como muitas vezes estamos tão preocupados com coisas pequenas que acabamos perdendo a paz por coisas que nem realmente importam. E, quando refletimos sobre isso, podemos perceber que o que estava em jogo não era a briga em si, mas o desequilíbrio emocional de ambas as partes, que não estavam focadas no que realmente importava. Esse tipo de desequilíbrio nos leva a gastar energia com coisas que não nos ajudam a crescer. O que realmente importa, o que realmente deve estar em equilíbrio, são as áreas da nossa vida que nos trazem paz e significado: família, saúde, espiritualidade, trabalho. Não podemos deixar que as pequenas distrações e problemas superficiais roubem nossa energia e nossa paz. Às vezes, nossa vida precisa de uma faxina, e não estou falando de uma faxina física, mas de uma faxina interna. Somos como casas que acumulam bagunça ao longo do tempo. E se não tomarmos a decisão de organizar, limpar e organizar novamente, as coisas simplesmente se acumulam e criam um ambiente caótico. Em nossa vida é a mesma coisa. Precisamos constantemente refletir sobre o que está realmente fazendo parte do nosso tempo e da nossa energia. Quais são os objetos emocionais ou espirituais que estamos acumulando? Quais hábitos, pensamentos ou atitudes estão fazendo com que nossa vida fique mais desorganizada, nos distraindo do que realmente importa? Não espere a crise acontecer para lhe pôr. Às vezes, só percebemos o que está errado quando a tempestade se aproxima, quando a crise nos coloca à prova. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. Você só percebe onde as coisas não estão funcionando corretamente quando é difícil fazer a fogueira pegar. Mas se tomarmos atitudes antes, ao longo do tempo, nossa vida ficará mais equilibrada e nossa energia será investida de forma mais sábia. Recentemente, fiz uma reflexão sobre as áreas da minha vida que estavam bagunçadas. Percebi que alguns hábitos estavam me tirando do meu objetivo e foi necessário parar e limpar minha rotina, meus pensamentos e até mesmo minhas relações para que o que fosse importante fosse colocado de volta em ordem. Eu quero encorajar vocês a pensar: qual é o seu propósito? O que Deus tem para a sua vida? Como você pode reorganizar suas prioridades para viver com mais significado? Quando Paulo fala sobre remir o tempo, ele nos chama para uma vida mais profunda, mais focada e mais alinhada com os planos divinos. Viver com propósito não significa que você tenha que fazer grandes coisas o tempo todo.
Às vezes, viver com propósito é simplesmente focar nas pequenas coisas, ouvir melhor sua esposa ou marido, passar mais tempo com seus filhos, cuidar mais da sua saúde, ser mais presente para aqueles que estão ao seu redor. A aplicação prática dessa passagem, meus amigos, é clara. Devemos viver com mais sabedoria e equilíbrio. Não podemos permitir que as distrações do mundo ou as pequenas brigas da vida nos afastem do que é realmente importante. O tempo é um presente de Deus e precisamos aprender a usá-lo de forma sábia. Então, se você sente que está apenas sobrevivendo, eu te convido a refletir. O que você pode fazer hoje para começar a viver de forma mais intencional e com mais propósito? Deixe de lado as distrações e busque o equilíbrio. Comece a faxina na sua vida hoje. E mais importante, faça uma oração sincera, pedindo a Deus para te ajudar a tomar as decisões certas, usar o tempo sabiamente e viver com um propósito claro em mente. Às vezes, só conseguimos ver onde as coisas estão dando errado em nossas vidas quando uma crise nos coloca à prova. A vida é cheia de desafios e tempestades, e muitas vezes é nesses momentos difíceis que aprendemos a verdade sobre nós mesmos. Vou usar uma metáfora aqui: a tempestade e o fogo. Imagina que você está tentando acender uma fogueira. Você tem a lenha, você tem os fósforos, mas quando tenta acender, a lenha está molhada. O que acontece? Nada. A chama não pega. Mesmo que você tenha tudo o que precisa para fazer o fogo, o problema é que o combustível está molhado. Essa é a vida de muitos de nós. Às vezes temos os recursos, o tempo, a habilidade, as oportunidades, mas algo está bloqueando o progresso. E o que é esse algo? Pode ser que não estejamos vivendo com sabedoria, que nossas prioridades estejam erradas, ou que o foco esteja em coisas que não são essenciais. Quando passamos por uma crise, algo ou alguém nos testa, e é quando vemos que as nossas bases não estão firmes. O que parecia ser uma simples rotina de vida acaba se tornando uma luta difícil, como tentar acender um fogo com lenha molhada. Eu já vivi isso. Tive momentos em que, por mais que eu me esforçasse, parecia que não estava indo para lugar algum. Foi somente quando passei por uma crise financeira que me dei conta de que minha lenha estava molhada. Estava tentando acender um fogo sem ter as coisas bem arrumadas, com as prioridades fora do lugar. E foi nesse momento na tempestade que percebi que precisava mudar minha abordagem, arrumar as prioridades, limpar a bagunça emocional e focar no que realmente importava. Você já passou por algo assim? Já se sentiu como se estivesse tentando acender uma fogueira, mas a lenha estivesse molhada? Às vezes, a crise pode ser uma oportunidade de ajustar o que precisamos mudar em nossas vidas. Agora, imagine a sua casa. Depois de algum tempo, o que acontece? A sujeira vai se acumulando, o pó vai se espalhando e você começa a ver um ambiente desorganizado. A faxina que você fez há meses atrás não vai durar para sempre. Ela precisa ser renovada. A mesma coisa acontece com nossa vida espiritual e emocional. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos sobrecarregar. São demandas, problemas, distrações e desafios que não param de surgir. É como se precisássemos de uma faxina contínua para manter a ordem. O que acontece quando deixamos a sujeira se acumular? O ambiente fica insustentável, não conseguimos mais encontrar as coisas com facilidade e o desconforto começa a se espalhar. E na vida espiritual e emocional, isso não é diferente. Há alguns meses, eu percebi que a minha vida espiritual estava desorganizada. Eu estava tão envolvido com meu trabalho e outras responsabilidades que não estava mais dedicando tempo para as minhas orações diárias e para a meditação da Palavra de Deus. Era como se a sujeira estivesse se acumulando. O resultado? Estava mais ansioso, mais irritado e menos focado. Então decidi parar e fazer uma faxina espiritual. Comecei a dedicar tempo para a oração, para ler a Bíblia e para refletir sobre minha vida. E a paz voltou. Você já se sentiu assim?
como se estivesse sobrecarregado pela bagunça emocional ou espiritual. A boa notícia é que podemos sempre começar a faxina, não importa o quanto a bagunça tenha se acumulado. A mudança começa quando decidimos fazer algo diferente. Outra ilustração que gosto de usar é sobre como as crises podem ser uma oportunidade de crescimento. E vou usar uma história que, embora simples, é muito poderosa. Imagine que você está jogando uma partida de futebol. No início do jogo, o time adversário começa a te pressionar muito e você sente que não vai conseguir. A bola parece não chegar na direção certa, o time está desorganizado e você começa a pensar: eu não vou conseguir. Mas aí você dá uma pausa, respira fundo e se lembra dos seus treinamentos, das lições que aprendeu ao longo do tempo e começa a aplicar tudo isso. É nesse momento que você começa a virar o jogo. A crise se transforma em uma oportunidade de mostrar quem você realmente é, do que você é capaz. A pressão não te derruba, ela te fortalece. Eu conheço uma pessoa que passou por um momento de crise, perdeu o emprego, estava com dificuldades financeiras e parecia que tudo estava desmoronando. Mas ao invés de se render, ela usou aquele momento para buscar novos conhecimentos e até começar a empreender. O que parecia ser uma perda no fim das contas, se transformou em uma oportunidade para ela crescer, aprender e conquistar coisas novas. Hoje, ela está em uma posição muito melhor do que antes. Eu sei que as crises podem ser difíceis, mas se você olhar para elas com os olhos de fé, verá que muitas vezes elas são o impulso que você precisava para dar um passo maior em direção ao seu propósito. Qual é a crise que você está enfrentando agora? Como ela pode ser usada para o seu crescimento? Essas histórias e ilustrações nos ensinam que a vida é cheia de desafios, mas também de oportunidades. A crise, a tempestade, a faxina, todos esses momentos podem nos ensinar algo, podem nos ajudar a crescer se estivermos dispostos a aprender. Mas mais importante, devemos aprender a viver com sabedoria, aproveitando o tempo que Deus nos deu, buscando equilíbrio e colocando nossa vida em ordem. Quando fazemos isso, não só evitamos que a lenha fique molhada, mas também acendemos uma chama forte e duradoura. Hoje, passamos por uma jornada de reflexão sobre como devemos viver nossas vidas com sabedoria, equilíbrio e propósito. Começamos com a importante mensagem que encontramos em Efésios 5:15, que nos chama a ser cuidadosos com o nosso tempo, aproveitando-o da melhor maneira possível, porque, como Paulo nos lembra, os dias são maus. E ao refletirmos sobre isso, percebemos que muitas vezes estamos apenas sobrevivendo, lidando com as demandas do dia a dia e esquecemos de viver de verdade, de aproveitar o que realmente importa. Falamos sobre o desafio de colocar nossa vida em ordem, sobre como, assim como uma fogueira que precisa de lenha seca para acender, precisamos ajustar nossas prioridades e focar no que realmente traz paz e satisfação. Vimos também que, assim como a nossa casa precisa de uma faxina periódica, nossa vida espiritual e emocional também precisa de cuidados constantes para manter o equilíbrio e a harmonia. E, finalmente, refletimos sobre as crises, como às vezes é na tempestade que vemos onde as coisas não estão funcionando. E mais importante, é nesses momentos que podemos aprender, crescer e ajustar o curso de nossas vidas. As crises não precisam ser o fim, mas sim o início de uma nova jornada de aprendizado e transformação. Agora, eu quero fazer um convite a todos vocês. Vamos refletir por um momento. O que você pode mudar na sua vida para começar a viver com mais propósito? Quais áreas precisam ser colocadas em ordem? Será que o tempo que você tem está sendo usado da melhor forma possível? Há algo, talvez, que você tenha negligenciado. Sua espiritualidade, seus relacionamentos, a paz interior?
Hoje é o dia para começar a organizar sua vida, para refletir sobre o que realmente importa e para fazer as mudanças necessárias. Eu sei que pode ser difícil e sei também que, às vezes, as distrações e as dificuldades da vida nos fazem esquecer de nossas prioridades. Mas quero te encorajar. Comece agora, não espere amanhã. Organize sua vida ao redor das coisas que realmente fazem a diferença. Pergunte-se o que você pode fazer agora para viver com mais sabedoria e equilíbrio. E mais importante, qual é o passo de fé que você pode dar hoje? Eu sei que todos aqui têm um propósito, e esse propósito não será cumprido se continuarmos vivendo apenas como se estivéssemos sobrevivendo. Agora é o momento de agir e de viver com mais intenção e sabedoria. Vamos orar juntos. Feche seus olhos e, se você puder, coloque suas mãos sobre seu coração. Senhor, obrigado por esse momento de reflexão. Obrigado por nos lembrar da importância de viver com sabedoria, equilíbrio e propósito. Sabemos que os dias são maus, mas sabemos também que com a Tua ajuda podemos viver de maneira diferente. Senhor, pedimos que nos ajude a colocar nossa vida em ordem, a viver de maneira intencional e a aproveitar o tempo que o Senhor nos deu para cumprir o nosso propósito. Te pedimos perdão pelos momentos em que falhamos, pelos tempos que desperdiçamos com coisas que não importam. Nos dê a coragem de fazer as mudanças necessárias, de colocar nossa vida nas Tuas mãos e de buscar equilíbrio em tudo o que fazemos. Senhor, guia-nos para que possamos viver como sábios, que aproveitam o tempo da melhor maneira possível, com Tua sabedoria e graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém.